Opa! E aí? Todo mundo aqui já se machucou alguma vez na vida. Seja caindo de bicicleta, se cortando, ralando o joelho, batendo o cotovelo numa quina e dando aquele choquinho, ou até batendo o dedinho em algum lugar. E alguns desses machucados deixam cicatrizes, que vão ficar pra sempre marcados no corpo. E cada cicatriz tem uma história por trás, sendo algo super mirabolante, como lutando com um urso, ou só se acidentando de forma patética. E comigo não é diferente. Eu vou contar as histórias das minhas cicatrizes. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. No meu corpo existe um total de 5 cicatrizes, e para esse vídeo eu decidi contar as histórias de forma cronológica, ou seja, por ordem de acontecimento. Então vamos começar por essa aqui, no joelho. Lá estava eu, deitado na cama da minha irmã, era de noite, e eu tava só relaxando mexendo no celular. Até que eu fiquei com sede e fui buscar um copo d'água. Peguei o copo e levei pra cama, pra ficar bebendo ali. Até que a água do copo se acabou e eu deixei o copo por ali mesmo. Até que minha mãe chega no quarto e me mandou ir tomar banho. Eu falei que ia depois, mas por alguma razão, ela queria que eu tomasse naquele momento. Não sei porquê. Eu insisti que não queria e ela começou a ameaçar me bater. E eu continuei dizendo que não ia e tudo mais. Até que ela perdeu a paciência e veio pra cima de mim com o chinelo na mão. Eu rolei da cama pro chão pra escapar. E foi aí que deu tudo errado. Quando eu rolei, o copo que era de vidro veio junto e caiu antes de mim, se quebrando em cacos. E eu achei que aquele caco de vidro era um lugarzinho perfeito e confortável pra colocar o meu lindo joelhinho. E não deu outra. Eu caí em cima do caco de vidro. Eu nem senti a dor por causa da adrenalina de fugir da minha mãe, mas o barulho do copo se quebrando me fez olhar pra baixo e eu fiquei sem reação quando eu vi o buraco que tinha no meu joelho. Dava pra ver a parte amarela da minha carne. Foi doideira. A minha mãe e minha irmã vieram me acudir. Minha mãe começou a chorar porque se sentiu culpada por tudo aquilo, enquanto eu tava lá com a perna esticada. Elas tamparam o ferimento com algum pano limpo e me levaram pro hospital. Meu pai foi dirigindo. E no hospital não aconteceu nada demais, só costuraram no meu machucado e pronto, ficou sussa. O maior problema é que 2 dias depois nós tínhamos uma viagem pra fazer. Eu tive que ir com a perna esticada a viagem inteira dentro do carro. E óbvio, eu não podia fazer quase nada lá, porque não podia entrar sujeira na minha ferida. E o médico recomendou não tampar ela pro ferimento se curar mais rápido. Então não deu pra tomar banho de praia e nem nada. A segunda cicatriz, que não é bem uma cicatriz, eu acho. Eu vou explicar. Meu pai decidiu que ia me ensinar a andar de moto. Ele decidiu que seria uma boa ideia me colocar na frente dele, enquanto ele ficava atrás pilotando a moto, na forma mais difícil, e eu só ia guiando o guidão da moto, numa rua bem estreita. E não deu outra, na hora de virar, eu não consegui virar sem perder o equilíbrio. A gente subiu na calçada e caímos com a moto em cima da gente. Eu não lembro direito como aconteceu, mas eu só sei que o cano quente da moto caiu bem em cima da minha coxa, formando uma bolha de queimadura enorme. O processo de recuperação não foi nada demais também. Eu só joguei água morna corrente no ferimento e, pelo amor de Deus, não joguem pasta de dente no machucado, isso não funciona. E, bem, as últimas cicatrizes aconteceram todas de uma vez. Então prestem bem atenção nessa história porque ela vai precisar de um pouco mais de contexto. Eu tinha um colega que morava perto de mim e que estudava no mesmo colégio que eu, e a mãe dele levava ele pro colégio e eu ia de carona. Então a minha rotina era ir pra casa dele de manhã de bicicleta, pegar a carona com ele, voltar com ele, pegar a minha bike e ir embora pra minha casa. Até que o efeito borboleta caiu sobre mim e o caos reinou nesse dia. Teve um dia que eu acabei não voltando do colégio com ele, porque eu tive curso e eu voltava mais tarde nesse dia. À noite eu passei na casa dele e ele não me atendeu, então eu fui pra casa sem pegar a minha bicicleta. Na manhã seguinte, eu fui pra casa dele com outra bicicleta minha, ou seja, tinham 2 bicicletas na casa dele. Quando voltamos do colégio no outro dia, eu fui pra casa dele e tava lá, as minhas 2 bicicletas na casa dele. E o que minha mente brilhante pensou naquele momento? Vou levar as 2 ao mesmo tempo, pra eu não ter que voltar aqui depois. Essa ideia até que não era tão ruim assim, se não fosse por um detalhe que eu ainda não contei. Ele morava no alto de um morro. A mãe do menino ainda me perguntou se eu conseguiria descer com as 2 bicicletas ao mesmo tempo. E eu falei, que isso, tia? Molinho, molinho, eu desço isso aqui. E não deu outra, eu comecei a descer e pegar muita velocidade. Até que eu consegui descer direitinho. Só que havia outro detalhe que foi crucial pro meu desastre. Era que tinha um quebra-mola no pé do morro. Eu fui no quebra-mola com toda a velocidade e simplesmente voei com as 2 bicicletas. Eu até consegui cair na bike, mas a que eu tava segurando com a outra mão bambeou e foi com a roda na outra e me derrubou. Eu caí tentando parar o movimento e arrastei a minha mão e quase todo o meu corpo no chão. De novo, com a adrenalina no momento, eu não senti dor, até me levantei logo em seguida. Só que, quando eu olhei pro meu cotovelo... Mas que merda! Eu gritei isso
tão alto e com tanta raiva de mim mesmo no meu coração que uma mulher que morava ali perto ouviu e me chamou pra ir na casa dela pra me ajudar. Eu só fui até lá e deixei as bicicletas no meio da rua. Eu acabei sujando a casa toda dela. Chegou uma hora que eu comecei a perder bastante sangue. E detalhe, eu não tinha almoçado naquele dia ainda. Então tinha tudo pra eu desmaiar. Até que a moça coloca uma garrafa de álcool no meu nariz e o cheiro forte me fez acordar. Aquilo ficou tão gravado em mim que toda vez que eu sinto o cheiro de álcool, eu me lembro desse momento. Eu liguei pra minha mãe, que tava no trabalho, e contei o que aconteceu. Ela pediu pra um tio meu me buscar e levar pra casa da minha avó. Lá na minha avó, ela me deu roupas limpas e lavou as minhas roupas recém-sujadas. Meus tios me levaram no médico e lá limparam minhas feridas e foi só isso. A recuperação nesse caso foi mais chatinha, porque me incomodava pra dormir. E, bem, foi basicamente isso. Essas são as histórias das minhas cicatrizes. Eu espero que tenham gostado e até uma próxima, família. Sendo algo super mirabolante, como lutando como um urso. Como um urso não, né, Arthur? Com um urso. Lá estava eu, deitado na minha... Já começa errado, mas tá bom. A minha mãe e minha irmã A minha mãe e minha irmã vieram me Ainda tô rindo. Ai, vamos lá. A minha mãe e minha irmã... Para de ir! O processo de recuperação... O processo de recuperação... Tá bom, agora ficou uma merda. O processo de recuperação... O processo, vamos lá, isso aqui é um processo. O processo de recuperação... Mal com toda a velocidade, simplesmente voei com as bicicletas... Crucial pro meu desastre e é... Esse áudio tá ficando uma merda.